Fala, gente, tudo bem? Nossa primeira questão do módulo de probabilidade do nosso projeto ERG, e a questão fala o seguinte: um restaurante oferece descontos sobre o total do consumo com base na sorte do cliente ao lançar um dado que possui uma face vermelha e 5 faces brancas. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo, gente. Esse dado aí, ele tem uma face vermelha, beleza? Então eu tenho aqui, eita, não era para ficar desse tamanho, é para ficar 18 e é para ficar, vamos lá, foi mal. Ele tem uma face vermelha e 5 faces brancas, beleza? Como é que eu vou fazer essa face branca aqui? Vou botar aqui, botar assim, pronto. Uma face vermelha e 5 faces brancas. Beleza? Então, o que acontece quando você lança o dado uma vez, gente? Qual é a probabilidade de sair uma face vermelha? Quando você lança um dado, a probabilidade de sair uma face vermelha é 1 em 6. A probabilidade de sair uma face branca é 5 em 6. Beleza? Então, a gente já começa a nossa brincadeira pensando isso. Quando você lança esse dadinho aqui, essas são as probabilidades. De sair vermelha 1 em 6, de sair uma branca 5 em 6. Ele vai lançar esse dado 2 vezes. E ele vai receber o desconto se aparecer a face vermelha voltada para cima pelo menos uma vez. Beleza? Então, o que acontece quando você lança o dado 2 vezes, gente? Vamos pensar aqui embaixo. Ó. Vou montar aqui para você aqui. Quando você lança o dado 2 vezes. Quando você lança o dado 2 vezes, o que pode acontecer em relação à face vermelha? Ela pode aparecer nenhuma vez, 2 vezes, vou colocar aqui uma vírgula, a face vermelha. Face vermelha para cima, beleza? O que pode acontecer em relação à face vermelha para cima? Ela pode não aparecer, botar aqui, nenhuma vez. Beleza? Então ela pode não aparecer nenhuma vez. Ela pode aparecer uma vez. Beleza? Voltada para cima. Ou ela pode aparecer 2 vezes. Beleza? Quando você lança um dado 2 vezes, o que pode acontecer? Pode aparecer ela voltada para cima nenhuma vez, uma vez ou 2 vezes. E aí o que acontece, gente? Ele fala que vai lançar o dado as 2 vezes. E aí eu vou montar aqui, ó. Primeira vez. Segunda vez. Tá? Você não precisa fazer isso tudo sempre não, tá, gente? O que pode acontecer na primeira? Pode ser vermelha na primeira para cima, vermelha na segunda. Pode ser vermelha, branca. Pode ser branca e vermelha. Ou pode ser branca e branca. Beleza? São só essas possibilidades aqui em relação a aparecer, quando você lança o dado 2 vezes, aparecer faces voltadas para cima. Ou vai aparecer vermelho e vermelha, vermelho e branca, branca e vermelha, ou branca e branca. O que ele quer aqui, gente? Ele quer que apareça a vermelha para cima pelo menos uma vez. Então, isso aqui está valendo. Isso aqui ele quer. Porque está aparecendo 2 vezes. Se aparecer pelo menos uma, já está valendo. Isso aqui ele quer. Porque apareceu uma vez. Isso aqui ele quer, porque apareceu uma vez, pelo menos uma vez. Isso aqui é o que ele não quer. Isso aqui não pode acontecer. Então, qual seria a minha resposta? A minha resposta seria calcular essas 3 probabilidades aqui e somar. Só que ao invés de calcular essas 3 probabilidades e somar, é mais fácil eu calcular o seguinte: essa probabilidade aqui de aparecerem 2 brancas. Qual é a probabilidade de aparecerem 2 brancas, gente? A probabilidade de aparecer branca na primeira, quando você lança, é 5 sextos.
E vezes aparecer outra branca, 5 sextos de novo. 5 sextos vezes 5 sextos, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Beleza? E aí o que eu sei, gente? Eu sei que isso tudo aqui, ó, tem que dar 100%. Lembrando que isso aqui não como é que fala? Não são 4 probabilidades dando 100%, 25 para cada uma, não tem nada a ver. Eu sei que isso tudo aqui é um universo de 100%. Aqui eu tenho 25 sobre 36. Como é que eu faço para descobrir isso aqui, que é o que eu quero, gente? Ó, esses casos aqui. Questão clássica de probabilidade complementar da UERJ, aparece com muita frequência nas provas. Eu vou pegar o meu 100%, que no caso é igual a 1, não é isso? E vou diminuir de quem, gente? De 25 sobre 36. Beleza? Pronto. Se tudo aqui é 100 e aqui é 25 e 36, é só fazer agora 1 menos 25 em 36. Beleza? Como é que dá isso, gente? Para eu fazer 1 menos 25 em 36, é só eu fazer o seguinte. Quanto falta para o 25 chegar em 36? Quanto falta para o 25 chegar em 36, gente? Seria exatamente 11, não é isso? 25 para chegar em 36, faltam 11. Então, a minha resposta vai ser 11 em 36. Beleza? Então, essa probabilidade de não aparecer nenhuma vermelha, que é só as duas brancas, é 25 em 36. A probabilidade de aparecer Aliás, isso, não aparecer nenhuma vermelha, são as duas brancas da 25 e 36. Aparecer pelo menos uma vermelha é exatamente o complementar disso, que vai ser 11 em 36. Beleza? E aí o nosso gabarito da questão fica sendo 11 em 36, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Observação importante aqui pra gente, tá? Até vou colocar aqui pra vocês. Se vocês não quiserem montar esse esquema aqui da primeira e da segunda vez, você também pode fazer o seguinte, tá? Nas questões de probabilidade complementar. Como ele fala pelo menos um, você pode fazer o total menos o nenhum. Beleza? O que é o pelo menos um? É o total menos o nenhum. Nessa questão especificamente, o que seria pelo menos uma vermelha? Pelo menos uma vermelha seria 100%, 1 menos a probabilidade de não ter nenhuma vermelha. Beleza? Então eu poderia fazer direto isso. Se eu quiser lembrar disso aqui e não quiser montar aquele esquema ali, eu posso fazer isso. O que seria a probabilidade de pelo menos uma vermelha? 1, que é 100%, menos a probabilidade de não aparecer nenhuma vermelha. O que seria a probabilidade de não aparecer nenhuma vermelha? Essa probabilidade aqui no caso, nenhuma vermelha, seria exatamente a probabilidade de aparecerem as duas brancas. Beleza? Tranquilo? E aí você faria direto só essa linhazinha aqui azul e não precisaria montar esse esquema aqui todo que eu fiz, né? Isso aqui é só para você visualizar o que está acontecendo. Beleza? Até a próxima questão, gente. Até mais. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 2 de probabilidade e a questão fala o seguinte. Em um escritório, há 2 porta-lápis. O porta-lápis A com 10 lápis, entre eles 3 são apontados. Então, o que eu vou colocar aqui, gente? Ó, já vou colocar aqui, esse aqui eu tenho 3 apontados. Vou botar mais para a esquerda, né? Tá assim, 3 apontados e 7. Se são 10, 3 estão apontados e 7 não apontados. Beleza? E aí, esse aqui, o porta-lápis B, ele tem 9 lápis ao todo. Então, ele tem 4 apontados e tem 5 não. Vou botar aqui 4 apontados e 5 não apontados. Beleza? Um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do porta-lápis A e coloca no B. Depois ele vai tirar um do B. Qual é a probabilidade de que esse último lápis retirado não tenha ponta?
O que acontece? Como ele não sabe qual ele vai tirar, se ele vai tirar um apontado ou não, eu vou ter que abrir esse raciocínio em dois casos, como grande parte das questões de probabilidade da UERJ. Eu vou abrir o seguinte, ele fala que ele vai tirar um daqui, mas não diz qual é. Então eu vou fazer o seguinte, vamos supor que ele tirou um apontado de A. Beleza? Se ele tirou um apontado de A, o que acontece? Eu teria que calcular a probabilidade de eu tirar um apontado de A e tirei um apontado de A. No final ele quer saber qual a probabilidade de eu tirar um lápis que não tem a ponta. Um não apontado de B. Então, essa é a probabilidade que a gente vai fazer. Se eu tirar um apontado de A, qual é a probabilidade de eu tirar um apontado de A na primeira, joguei para cá, e aí agora qual é a probabilidade de eu tirar um não apontado do B. Beleza? Vou fazer essa probabilidade aqui. Vou jogar até mais para a esquerda, para ter espaço. E aí vamos lá, gente. Qual é inicialmente a probabilidade de eu tirar um lápis apontado de A? Tem 3 num total de 10, então vai ser 3 em 10. E, aí eu vou fazer vezes. O que acontece? Se eu tirei um apontado daqui e joguei para cá, eu agora passo a ter 10 lápis no B e eu passo a ter 5 apontados e 5 não apontados. Qual é a probabilidade agora de eu tirar um cara que não é apontado? Vai ser 5 não apontados, num total de 10. Por quê, gente? Porque eu joguei um daqui para lá, beleza? Então isso aqui vai dar 15. 3 vezes 5 dá 15. 15 em 100. 15 em 100, posso colocar 15%, gente? É a mesma coisa, né? 15%. Aí agora o que eu vou fazer, gente? Vou pensar na minha outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Tirou um não apontado de A. Vamos pensar que na primeira retirada, que a gente não sabe o que foi um não apontado. Então, o que eu vou calcular agora? Qual é a probabilidade de eu tirar um não apontado de A? E, em seguida, o que ele pergunta? Qual é a probabilidade desse último lápis não ser apontado? Não apontado de B. Beleza? Então, minha probabilidade agora é o seguinte. Qual é a probabilidade de eu tirar um cara que é não apontado do A? Vamos lá, gente. Qual é a probabilidade de eu tirar um cara que é não apontado do A agora? Eu tenho 7 não apontados em 10. Então, seria 7 em 10. Vezes... Aí agora eu tirei um não apontado daqui e joguei aqui. Tinha 9, eu passo a ficar num total com 10. Só que se eu tirei um não apontado daqui e joguei para cá, eu passo a ter agora 6 não apontados em 10. Beleza? Qual a probabilidade de você ter um não apontado agora? Tinha 5, passa a ter 6 num total de 10. Então isso aqui vai dar 6 em 10. E aí 7 vezes 6 vai dar 42. 10 vezes 10 vai dar 100, posso colocar então 42%. O que acontece, gente? Como a gente não sabe o que está acontecendo, qual deles ele tirou, eu tenho duas chances. Ou você tira um apontado do A na primeira vez, ou você tira um não apontado do A. Então o que acontece? Como é isso ou isso, a tua resposta fica sendo o quê, gente? Vamos colocar aqui a nossa resposta. A minha resposta fica sendo 15%. Ou mais 42%. Beleza? Eita. Que dá um total de 57%. Beleza? E aí essa fica sendo a nossa respostinha da questão. Questão linda de probabilidade, né? Da UERJ. E aí a gente fica com a nossa resposta sendo a letrinha B de bola. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Essa é a questão 3 do nosso módulo de probabilidade do nosso projeto UERJ, e ela fala o seguinte. Um escritório comercial enviou 5 correspondências diferentes para cada cliente. Cada correspondência foi trocada em um envelope. Foi colocada em um envelope. Os envelopes foram etiquetados com 5 endereços distintos desses clientes. A probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada, qual é? Gente, é uma questão bem tranquila de probabilidade da UERJ essa.
Porque o que que acontece, gente? Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui 5 correspondências, tá? A, B, C, D e E. E aí, vamos supor que aqui embaixo agora, o que que acontece? Cada correspondência vai ser enviada para um endereço desse, beleza? E aí, o que que ele fala no enunciado? Que você envia 5 correspondências, sendo uma para cada cliente. E aí, o que que acontece? Os envelopes foram etiquetados e qual a probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada? Gente, não tem como uma etiqueta estar trocada. Porque, olha só, pensa comigo. Vamos supor que a etiqueta A foi trocada. Se ela foi trocada, o que que vai acontecer? Ela vai aparecer em alguma outra. Vamos supor que ela apareceu no B. Para ela ter aparecido no B, o que que vai acontecer? Obrigatoriamente, esse B vai ter que estar em algum lugar que não seja o lugar dele. Qualquer lugar que você coloque o B, por exemplo, você já passa a ter 2 etiquetas trocadas, a B com a A e a D com a B. Entendeu? Então, o que que acontece, gente? Qualquer etiqueta que seja trocada e não caia na correspondência no lugar certo. Vamos supor que a C veio parar aqui. O que que vai acontecer com a D, gente? Ela vai ter que parar em outro lugar. Então, o que que acontece? Você nunca consegue ter apenas uma etiqueta trocada. Porque essa etiqueta trocada, ela vai ter que estar junto com alguém, que vai cair num outro endereço também. Então, você vai ter sempre, no mínimo, 2 trocadas. Beleza? Então, vamos supor, vou te dar uma ideia, ó. A B, se ela vier parar aqui, e a A veio parar aqui. Vamos supor que todas as outras foram parar no lugar certo. Mas você não tem uma etiqueta só trocada, você tem 2 etiquetas trocadas. Você sempre que conseguir trocar uma, você troca pelo menos alguma outra. Então, o mínimo de etiquetas trocadas são 2, beleza? Porque cada correspondência só pode cair em um único endereço. Então, o que que acontece, gente? Essa questão é mais tranquila, porque qual é a resposta? Qual seria a nossa probabilidade aqui, gente? 0. Por que que a nossa probabilidade é 0? Porque nenhuma etiqueta consegue ser trocada sozinha. Então, qual é a chance de apenas uma etiqueta estar trocada? Nenhuma, não tem nenhuma chance. Porque se ela estiver trocada, alguma outra também vai estar trocada. Beleza? E aí a resposta dessa questão é 0. Perfeito? Agora, se ele falasse qual é a probabilidade de apenas 2 etiquetas estarem trocadas, aí teriam várias chances, né? Porque poderia ser a A e a B, poderia ser a A e a D, a A e a E, a A e a C, a B e a C, a B e a D, a B e a E, e aí teriam vários outros casos, não é isso? Então, não é o caso dessa questão, então a gente pode ficar tranquilo que, né, qual é o nosso gabarito? É 0, porque se uma etiqueta está trocada, com certeza alguma outra também está trocada, beleza? E a resposta dessa questão não tem o que fazer, não tem muito o que a gente fazer, a resposta dela fica sendo 0 mesmo, beleza? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão, gente. Fala, galera, vamos para mais uma questão, a nossa questão 4 do módulo de probabilidade, e a questão fala o seguinte. Um jogo consiste em lançar 3 dados cúbicos cujas faces recebem uma numeração de 1 a 6, cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Para jogar, escolhe-se um número qualquer de 1 a 6. Se 1, 2 ou 3 dados caírem com o número escolhido, o jogador vai ganhar 1, 2 ou 3 prêmios. O que ele quer dizer com isso, gente? Que, por exemplo, se você escolheu o número 1 e ele apareceu em algum dos 3 lançamentos, apareceu uma vez nos 3 lançamentos, você ganha 1 prêmio. Se ele aparecer em 2 dos dados, você ganha 2 prêmios. Se ele aparecer em 3 dos dados, você ganha 3 prêmios. Qual é a probabilidade do cara que escolheu o número 3 ganhar exatamente 1 prêmio? Apenas 1 prêmio. E aí eu vou escrever aqui todos os casos, eu vou abrir todos os casos em que o cara que escolhe o número 3 ganha exatamente 1 prêmio. Então, aqui eu vou colocar o meu primeiro dado, aqui eu vou colocar o meu segundo dado, e do lado eu vou colocar o meu terceiro dado. Beleza? E aí, vamos lá, gente. O que acontece para eu ganhar um prêmio só? Para eu ganhar um prêmio só, o número 3 só pode aparecer em um dos dados. Então, eu vou colocar o número 3 saindo aqui, ou o número 3 saindo aqui, ou o número 3 saindo aqui. Mas lembrando que, como ele deve aparecer em apenas um dado, se ele aparecer no primeiro, para eu ganhar o prêmio, ganhar um prêmio só, ele não aparece no segundo. Não pode ser o 3 aqui. E não pode ser o 3 aqui. Então, o que tem que acontecer? Tem que aparecer 3 no primeiro, e não 3 no segundo, e não 3 no terceiro.
Beleza? Ou não aparece o 3 no primeiro e aparece o 3 no segundo. Beleza? Vou botar aqui, peraí, deixa eu botar para cima um pouquinho. Não aparece o 3 no primeiro e aparece o 3 no segundo e não aparece o 3 no terceiro. Ele vai ganhar um prêmio só. Ou não aparece o 3 no primeiro dado e aparece, aliás, não aparece também no segundo e aí aparece no terceiro dado. Você também vai ganhar um único prêmio, beleza? Então esses aqui são os casos, né, em que a gente tem que você vai ganhar exatamente um prêmio. Beleza? Foi ou não foi, gente? Conseguiram perceber aí os casos em que a gente abriu, em que você vai ganhar exatamente um prêmio? Agora o que eu preciso fazer, gente? Calcular essas probabilidades aqui, ó. Qual é a probabilidade? Vou calcular agora aqui separadinho, tá, gente? Vou colocar aqui em vermelho. Qual é a probabilidade de aparecer o 3 no primeiro dado? Qual é a probabilidade de aparecer o 3, gente? É uma chance em 6. Beleza? E vezes... Qual é a probabilidade de não aparecer o 3? Não aparecer o 3, gente, pode ser 1, 2, 4, 5 ou 6. Ou seja, tu tem 5 chances em 6 números do dado. Não apareceu o 3 de novo, como é o outro dado, 5 sextos novamente. Beleza? Aqui, gente, qual é a probabilidade de não aparecer o 3 no primeiro? 5 sextos. E aparecer o 3 agora, 1 em 6. Não aparecer de novo, 5 sextos. E por fim, a última, que é a mesma coisa, só que numa ordem trocada, não aparecer no primeiro, 5 sextos, vezes não aparecer no segundo, 5 sextos de novo, e aparecer no terceiro, 1 sexto. O que acontece, gente? Você vai ganhar se acontecer esse primeiro caso, ou esse caso, ou esse caso. Então, esse resultado aqui, gente, vai ficar o quê? Em cima, 1 vezes 5 vezes 5 vai dar 25 em 216. 216, o que é o 216, gente? 6 vezes 6 vezes 6, beleza? Aqui, mesma coisa. 5 vezes 1 vezes 5, 25 em 216. E aqui embaixo, mesma coisa. 5 vezes 5 vezes 1, 25. Embaixo, 6 vezes 6 vezes 6, 216. O que eu faço com esses três resultados aqui, gente? Soma. Então, qual vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser 25 em 216, mais 25 em 216, mais 25 em 216. Beleza? Por quê, gente? Porque ou é esse caso, ou é esse caso, ou é esse caso. O que eu faço, gente, para poder somar isso tudo? Isso aqui vai dar 75. O que é 75? 25 mais 25 mais 25. E embaixo, repete o denominador. 216. Beleza? Dá para simplificar isso? Dá, né, gente? Os dois caras são divisíveis por 3. Né? Se eu dividir por 3 em cima, vai dar 25. Se eu dividir por 3 embaixo, né? 216 dividido por 3 vai dar 72, não é isso? Se eu não me engano, dá 72. Perfeito? 210, isso, 216. 25 em 72. Gabarito da questão, porque você não consegue mais simplificar nada, né? Então, qual é a nossa respostinha aí, gente? Nossa respostinha da questão, 25 em 72. E o gabarito fica sendo a letrinha D de dado, beleza? Então, escrever o que eu chamo aqui de comando inicial, né, da tua questão, antes de começar a multiplicar as probabilidades ou até de pensar em somar, eu tenho que escrever caso a caso o que está acontecendo. Que aí depois que eu escrevi o que eu preciso, aí você calcula as probabilidades do que você escreveu. É muito mais fácil do que você já se tentar sair fazendo conta, beleza? Até a próxima questão. E é isso, gente. Até mais. Fala, galera, tudo bem? Vamos para a nossa questão 5 do nosso módulo de probabilidade do nosso projeto ERGS. E ela fala o seguinte.
Um jogo consiste em lançar 5 vezes um dado cúbico com faces numeradas de 1 a 6, cada um com a mesma probabilidade de ocorrer. O jogador é considerado vencedor se obtiver pelo menos 3 resultados pares. Então observa o seguinte, gente, ele vai fazer 5 lançamentos e ele vai ser vencedor se ele tiver pelo menos 3 resultados pares. Eu vou abrir os meus casos aqui, tá, gente? Novamente eu vou abrir isso aqui em vários casos, porque como ele fala pelo menos 3, quando que eu sou considerado vencedor? Se aparecerem, então, vamos colocar aqui, nos 5 lançamentos, se aparecer 3 números pares e 2 ímpares, eu sou considerado vencedor. Beleza? Então vou escrever aqui. 3 pares e 2 ímpares, eu sou vencedor. Ou, o que acontece, gente? Como ele fala pelo menos 3 pares, pode ser 3, 4 ou 5, que é o máximo, na verdade, né? Então, se aparecerem 4 números pares e um número ímpar, eu também sou vencedor. Beleza? Perfeito? Lembrando que são 5 lançamentos. Ainda tem mais um outro caso que eu vou abrir. Ou se aparecerem os 5 resultados pares e nenhum ímpar, eu também sou vencedor. Que ele fala 3, pelo menos 3 pares, podem ser 3, 4 ou 5. E aí aqui eu vou calcular essas probabilidades. Aqui eu quero calcular a probabilidade de aparecer par, 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 ímpar, ímpar, mas não necessariamente nessa ordem. Beleza? Aqui, ou vou calcular a probabilidade de aparecer par, 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 par e ímpar. Beleza? Ou aqui eu vou calcular a probabilidade de aparecerem a probabilidade de par, 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 par e par. Beleza? Vamos lá, gente. Como é que eu calculo essa probabilidade aqui? A probabilidade de aparecer par, 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 ímpar e ímpar seria meio vezes 1 meio de novo, aparecer par de novo, meio, depois meio, 1, 2, 3, 4, tem mais um, né? E outro meio. Só que não, como não é necessariamente nessa ordem, o que eu tenho que fazer, gente? Multiplicar pela variação dessa ordem aqui, ó, P, P, P e I. Pode ser par, 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 ímpar, ímpar, mas não necessariamente nessa ordem. Como é que eu vario essa ordem desses 5 elementos aqui? A variação desses elementos aqui seria exatamente eu calcular o que, gente? Vou colocar aqui em branco, tá? Seria a permutação, trocar 5 elementos de posição, tá? Seria a permutação de 5 elementos, vou botar aqui 5, com repetição de 3 P's e 2 I's. Então, com repetição de 3 e 2. Beleza? Já essa outra probabilidade aqui, ó, par, 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 par e ímpar, também seria meio, 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 meio. Então, vou repetir esse meio, 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 meio aqui, ó. Eu vou repetir ele aqui. Isso aqui continua dando meio, 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 tá? A diferença é agora que eu vou ter uma permutação de quem, gente, nesse caso aqui? Como são 4 pares e um ímpar, então eu vou ter uma permutação de 5 de novo. Só que agora eu só tenho 1, 2, 3, 4 elementos repetidos. Poderia colocar 1 também, mas não precisa, porque só tenho 4 P's. Eu não tenho mais de um I, então não tenho repetição de ímpares. Beleza? Esse aqui eu vou chegar pro lado. Depois eu pinto ali, tá, gente? Vou pintar aqui de preto. Foi? Vou até chegar esse aqui pro lado também. E aqui eu vou pintar de preto. Beleza? Vou separar aqui. Ó. Isso aqui eu vou separar. Isso aqui eu vou separar. Para você ver que são esses 3 casos aqui. E agora, por fim, eu vou calcular a probabilidade de ser tudo par. A probabilidade de ser tudo par, eu posso colocar meio, 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 meio. Então, vou repetir esse meio, 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 meio aqui, ó. Vou repetir ele aqui. E não vou colocar variação. Por que eu não vou colocar variação, gente? Porque não tem... Se eu colocar assim, permutação de 5 com repetição de 5, não faz sentido, na verdade.
beleza? Trocar todos os P's de posição não vai mudar ordem nenhuma, beleza? Então, par, 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 não tem variação. Aqui tem variação, porque não necessariamente são os 4 primeiros pares e o último ímpar, pode trocar. Aqui também não necessariamente os 3 primeiros pares e os 2 últimos ímpares. Deixa eu colocar isso aqui de novo no lugar certo, que eu tirei ele e ficou para trás. Pronto. Beleza? E aí agora, gente, o que eu tenho que fazer? Calcular todas essas probabilidades aí. Essa aqui vai dar, vamos lá, meio, 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 vai dar 1 sobre 2 à quinta, 32, beleza? Então aqui deu 1 sobre 32. E aí eu vou calcular essa permutação de 5 com repetição de 3 e 2. Vou calcular aqui, gente, ó, no cantinho. Quanto é que dá a permutação de 5 com repetição de 3 e 2? Isso aqui vai ser 5 fatorial. Espera aí, 5 fatorial. Dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Beleza? Isso aqui vai dar 120 dividido por 6 vezes 2, 12. 120 dividido por 2, isso aqui dá 10. Eita. Beleza? Já essa permutação aqui, ó, de 5 com repetição de 4, isso aqui vai ser 5 fatorial, que é 5 vezes 4, né? Fatorial. Já vou colocar direto. Dividido por 4 fatorial. Beleza? Na verdade seria, vou botar bonitinho, tá, gente? Para vocês não se confundirem. Vou colocar certinho. Isso aqui é 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Beleza? 5 fatorial dá 120. 4 fatorial dá 24. 120 dividido por 24 dá exatamente 5. Beleza? Foi? E aí agora isso aqui então, gente, vai ficar meio vezes, vou colocar aqui agora, meio vezes 10, aliás, 1 sobre 32 vezes 10, e aqui, gente, vai ficar 1 sobre 32, 1 sobre 32, beleza? Vezes quanto? Permutação de 5 com repetição de 4, isso aqui deu 5, não é isso? E essa última aqui, ela vai dar só 1 sobre 32. Não tem 1 sobre 32 vezes 1 mesmo, né? Porque não tem variação. Então, a minha resposta, gente, quem vai ser a nossa resposta aqui agora? Agora a gente vai para a resposta. E aí a nossa resposta fica sendo o seguinte, vou até colocar em azulzinho claro aqui, ó. Resposta. O que acontece? Como é ou isso, ou isso, ou isso, a minha resposta vai ser 10 em 32. Beleza? Ou 5 em 32. Somei com 5 em 32. Somado com 1 em 32. Beleza? E agora é só somar esses 3 caras aqui, ó. Não tô simplificando para poder juntar tudo de uma vez com 32, tá, gente? E aí isso aqui vai dar 10 com 5 dá 15, com 1 dá 16 em 32. E aí 16 em 32, gente, quanto é que dá? Se eu simplificar 16 com 32, dá 1 meio, não é isso? Dividindo por 16 dá 1, dividindo por 16 embaixo dá 2. E aí fica a nossa respostinha da questão. 1 sobre 2 é o gabarito da questão 1 meio. Beleza? Tranquilo? Então, nosso gabarito aí, letra D de dado 1 meio. Questãozinha muito bonitinha, muito interessante de probabilidade, tá? E aí, espero que vocês tenham entendido, gente. Vamos para a próxima questão, que é a questão 6. Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 6 do módulo de probabilidade do projeto ERG. Ela fala o seguinte: 5 cartas de um baralho estão sobre uma mesa, 2 delas são reis, como indicam as figuras, indicam as imagens abaixo. Então aí eu tenho 2 reis, um ás, um 7 e um 10. Após serem viradas para baixo e embaralhadas, uma pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e em seguida retira outra carta.
Após serem viradas para baixo e embaralhadas, uma pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e em seguida retira outra. Já falei isso, né? A probabilidade de sair um rei apenas na segunda retirada. Então, eu vou escrever aqui o que eu chamo de comando de probabilidade. O que é o nosso comando de probabilidade? Qual é a nossa escrita do que eu quero, né, gente? Como eu vou retirar duas cartas e o que ele pede é tirar o rei apenas na segunda, significa dizer o seguinte, que na tua primeira retirada, o que tem que acontecer, gente? Não pode ser um rei. Então, aqui é não rei. E aí, na minha segunda retirada, eu preciso tirar exatamente o rei. E aí, não necessariamente ele disse qual rei, beleza? Então, isso que eu preciso fazer. Na minha primeira retirada, não tirar um rei. E aí, gente, vamos lá. Vamos calcular essa probabilidade aqui agora. Qual é a probabilidade de eu não tirar um rei na minha primeira rodada? Gente, para não tirar o rei, eu posso tirar essas 3 cartas aqui no universo de 5. Então, seria 3. Beleza? 3. Eita. 3 em 5. Então, essa é a probabilidade de eu... Peraí, deixa eu melhorar aqui. Pronto, agora sim. A minha probabilidade de não tirar o rei é 3 em 5. E aí agora, o que eu vou fazer, gente? Se é um E aqui, eu vou meter um vezes aqui, né? Na segunda retirada, agora qual é a probabilidade de eu tirar um rei? Observa o seguinte, na primeira retirada eu tirei uma dessas 3 cartas aqui. Sei lá, qualquer uma delas, vou eliminar uma delas. Como eu tirei uma carta delas, não sobram mais 5 cartas, sobram apenas 4. E aí agora, qual é a probabilidade de eu tirar um rei? Dentro dessas 4 eu tenho 2 chances, porque pode ser qualquer um desses 2 reis. Então agora a probabilidade de eu tirar um rei é 2 chances, qualquer um dos 2 reis. Só que agora no universo de 4 cartas, porque uma já foi retirada na tua primeira ocasião. Então a tua resposta fica sendo o quê, gente? 3 vezes 2, 6. Embaixo, 6 vezes 4 dá 20. Aliás, 5 vezes 4 dá 20. Beleza? Simplificando isso daqui, gente, a minha respostinha fica dividindo por 2 em cima e embaixo, 3 em 10. Beleza? Então, eu escrevo o meu comando de probabilidade, que é exatamente a escrita da questão. Na primeira retirada não pode ser um rei e na segunda tem que ser um rei. Que aí você bate exatamente com o que ele está dizendo, que é sair um rei apenas na segunda retirada. E aí o gabarito da questão fica sendo esses 3 décimos aqui, letrinha D de dado, beleza? Espero que vocês tenham aí compreendido a resolução dessa questão e vamos para a próxima. Até mais, gente! Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 7 do módulo de probabilidade e a questão fala o seguinte. Considere um conjunto de números naturais abaixo os procedimentos subsequentes. Então ele me dá um conjunto com os números de 0 até 9. E ele fala que cada número primo vai ser multiplicado por 3. E cada um dos demais elementos vai ser somado 1. E cada um dos números distintos obtidos nessas 2 etapas vão ser escritos num único cartão. Dentre todos os cartões sorteados, sorteados exatamente 2 cartões com números distintos ao acaso. Qual a probabilidade que pelo menos um cartão tenha um número par? Então, vamos para várias situações aí, né, gente? Primeira coisa, a gente vai fazer essas 2 etapas aqui, ó. Cada número primo vai ser multiplicado por 3. E os demais vai ser somado 1. Então, o que vai acontecer com o 0, gente? O 0 não é primo. Então, ele vai somar 1. Então, vai dar 1, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Esse 0, ele vai se tornar o número 1. E aí, eu vou escrever ele num cartão. Beleza? O número 1 também não é primo. Se ele não é primo, o que a gente vai fazer? Todo número primo você multiplica por 3. E os outros você soma 1. Então, como 1 não é primo, você vai somar 1, vai dar 2. Como ele é um cartão diferente do outro, eu vou colocar ele num cartão. O número 2. O número 2 é primo. Se ele é primo, eu tenho que multiplicar por 3. Vai dar 6. E aí eu vou escrever o 6 num cartão. O número 3. Número 3 é primo. O que eu vou fazer? Multiplicar por 3, escrever num cartão. Dá 9. O número 4. O número 4 não é primo. Então, o que eu faço? Somo 1. Vai dar 5. Vou escrever em um cartão.
O número 5. O número 5 é primo. Se ele é primo, eu multiplico por 3, não é isso? Vai dar 15. Vou escrever o 15 num cartão. O número 6. O número 6 não é primo. Eu somo 1, 7. Beleza? Coloco num cartão. O número 8. Ele não é primo. Soma 1. Teoricamente, seria 9. Só que o que vai acontecer, gente? Presta atenção. Ele fala o seguinte: cada um dos números distintos obtidos foi escrito em apenas um pequeno cartão. O 9, ele não é distinto, porque ele já apareceu antes. Então, o que vai acontecer? Ele não vai fazer um outro cartão com o 9. Ele só vai escrever em cada um dos números distintos obtidos, vai ser escrito em apenas um único cartão. Então, esse 9 aqui que veio do 8, não é isso? O que a gente tá? O 7, na verdade, né? Peraí, o 7... Eu pulei o 7? O 5, ele é primo, eu multipliquei por 3, virou 15. O 6 não é primo. Eu somei 1. O 7 é primo, né, gente? Se o 7 é primo... Peraí, deixa eu jogar esse cara pra cá. Se o 7 é primo... Eu pulei o 7, né? Se o 7 é primo, a gente multiplica por 3, dá 21. E aí a gente escreve o 21 em um cartão. E aí o 8, agora o 8. O 8 não é primo, soma 1 seria 9, mas o 9 não vai entrar por conta dessa explicação que eu dei, que tem que ser um número distinto. E o 9 não é primo, a gente soma 1 e vai 10. Como não tem nenhum 10 anterior, a gente coloca ele num cartão. Então, na verdade, quais são os cartões que eu escrevi, gente? 1, 2, 6, 9, 5, 15, 7, 21 e 10. Então, na verdade, eu tenho aí um total de quantos cartões agora, gente? Novos escritos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartões apenas. Beleza? Por quê? Porque eu preciso escrever só os caras que são distintos. Esse 9 é repetido, então ele não vai entrar na nossa brincadeira. Agora a gente vai para a probabilidade. Quando você sorteia 2 cartões, qual é a probabilidade que pelo menos um tenha um número par? E aí eu vou aqui abrir as nossas possibilidades de sortear 2 cartões. Então aqui eu tenho o primeiro cartão. Eita de novo. Primeiro cartão e segundo cartão. Para você entender o que eu estou falando. E aí o que acontece, gente? Como a gente está falando de aparecer pelo menos um número par, eu vou abrir todas as possibilidades que a gente tem aqui para esses cartões. O que pode acontecer, gente? Eu posso colocar aqui, então, no primeiro cartão, pode aparecer um par. Estou abrindo todas, não que ele está pedindo, tá, gente? Par. E no segundo um par. O que pode acontecer, gente? Pode aparecer par no primeiro e ímpar no segundo. O que pode aparecer, gente? Pode aparecer ímpar no primeiro e par no segundo. Ou pode aparecer ímpar e ímpar. E a gente vai ver dessas possibilidades qual que serve pra gente, beleza? Isso tudo aqui tem que dar 100%. Questão clássica, né, de probabilidade complementar mais uma vez. Isso tudo aqui tem que dar 100%. E aí a pergunta dele é o seguinte: qual é a probabilidade de aparecer pelo menos um com um número par? Então, se ele quer pelo menos um com um número par, 2 pares serve, um par serve, um par aqui serve, e esse cara aqui, o último, não serve. Então, eu tenho que fazer essas 3 verdes. Só que o que eu vou fazer ao invés de fazer as 3 verdes? Eu vou fazer essa vermelhinha aqui, beleza? Qual é a probabilidade de aparecer um cartão com um número ímpar? Beleza? Na primeira retirada e um ímpar numa segunda retirada. E aí, ímpar, eu tenho o seguinte, gente, ó, esse cara aqui é ímpar, 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 esse cara aqui é ímpar e esse cara aqui é par. Então, na verdade, para tirar um número ímpar na minha primeira retirada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances
num total de 9 cartões. Beleza? Então a probabilidade de tirar um ímpar agora, 6 em 9. Qual a probabilidade de tirar outro ímpar agora? Um já foi embora, então não são mais 6, são 5. E também não são mais 9, agora são 8, porque um já foi retirado. Então 6 em 9 o primeiro ímpar, 5 em 8 o próximo ímpar. Isso aqui vai dar 30 em 72. Beleza? 30 em 72, se eu simplificar isso aqui, gente, dividido por 2 vai dar 15. Em 30, na verdade, eu vou dividir por 6, pode ser? Se eu dividir por 6, vai dar 5 em 12. Essa não é a probabilidade que a gente quer. Tá vendo o vermelhinho aqui com X? Essa é a probabilidade que eu não quero. A probabilidade que a gente quer é essa aqui, ó. Essas 3 juntas. Então, o que eu vou fazer na minha resposta, gente? Para minha resposta, eu vou fazer o seguinte. Quem vai ser a tua resposta? Vai ser o teu 100%. Beleza? Que no caso é 1. E você vai tirar desses 100% esse 5 em 12 aqui. Beleza? E aí a tua resposta fica sendo o seguinte. Como é que é 100% tirando 5 em 12, gente? 100% tirando 5 em 12 é como se fosse 1 menos 5 em 12. Beleza? Que esse ímpar e ímpar não é o que a gente quer. Eu só não quero fazer esses 3 para poder somar, se eu posso fazer um só. E aí, gente, como é que eu calculo 1 tirando 5 em 12? É só ver quanto falta para o 5 chegar no 12. Quanto falta para o 5 chegar no 12, gente? 7. E aí vai ser 7 em 12 a tua resposta. Então, o gabarito da questão, gente. Questãozinha complexa, né, de probabilidade. Gabarito da questão, 7 em 12, letrinha B de bola. Beleza? Qual é a grande pegadinha dessa questão? Muita gente, na hora de escrever os cartões, pensa que você vai escrever 10 cartões. E aí faz essas probabilidades aqui todas erradas. Quando, na verdade, a gente só escreve 9 cartões, porque esse cartão com o número 9, ele já foi escrito. E ele fala no enunciado que só os números distintos vão ser escritos em apenas um único cartão. Beleza? Então essa é a grande pegadinha dessa questão que fez com que muita gente errasse ela no vestibular. Beleza? Até mais, gente. Até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 8 de probabilidade do projeto ERG. E a questão fala o seguinte. Uma urna contém uma bola branca, 4 bolas pretas e X bolas vermelhas, sendo X maior que 2. Uma bola é retirada ao acaso, observada e recolocada na urna. Presta bastante atenção que normalmente as questões dizem que você tira a bola, mas não coloca de volta. Nessa questão ele recoloca ela na urna e isso é a grande pegadinha dessa questão. Em seguida retira-se novamente ao acaso uma bola dessa urna. Ele fala que meio é a probabilidade de que as duas bolas retiradas sejam da mesma cor. Então primeiro eu vou fazer um desenhozinho aqui, tá, gente? Dessa urna. O que essa urna aqui tem, gente? Vamos lá. Só para a gente poder entender. Eu tenho uma bola branca. Eu tenho 4 bolas pretas. E eu tenho X bolas vermelhas. Beleza? X vermelhas. Beleza? E aí eu tenho um total de bolas aqui, inicialmente, de 4 mais 1 mais X. Eu tenho 5. Vou botar X mais 5. Eu tenho X mais 5 bolas. Beleza? Esse aqui é o meu total de bolas nessa urna. E aí, olha só, gente. Quando ele fala que ele quer tirar bolas da mesma cor, eu tenho o seguinte. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola, depois tirar uma bola igual? Seria, eu vou abrir aqui o que a gente chama de comando de probabilidade, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeiro caso, seria a probabilidade de eu tirar, primeiro, na minha primeira retirada, uma bola preta. Beleza? E na segunda retirada, outra bola preta. Ou, beleza? O que pode acontecer também, gente? Vou tirar, como X é maior do que 2, eu vou tirar uma bola vermelha na primeira e uma bola vermelha na segunda. Ou, aí você vai falar assim, Link, ué, mas só tem uma bola branca.
Eu posso tirar uma branca, né? Duas da mesma cor. E em seguida tirar outra branca? Posso. Esse é o grande barato, é a grande pegadinha da questão. Por quê, gente? Mesmo tendo uma bola branca só, como ele vai recolocar essa bola na urna, eu posso tirar uma bola branca na primeira, recolocar ela, e eu tenho uma nova chance de tirar uma branca de novo. Então, quando eu falo tirar duas da mesma cor, sim, eu posso tirar duas bolas brancas. Porque como ela foi recolocada na urna, eu tenho uma chance de tirar duas bolas brancas. Uma branca na primeira retirada e uma branca na segunda retirada, porque ela foi recolocada lá. E aqui é que muita gente não fez e é a grande pegadinha da questão. Beleza? Agora eu vou calcular essas probabilidades. Qual é a probabilidade, gente, de eu calcular aqui, né? Qual é a probabilidade de você tirar uma bola preta? Beleza? Então eu tenho inicialmente 4 chances, num total de x mais 5 bolas. Beleza? E aí o que eu vou fazer, gente? Vezes. Tirar outra bola preta agora, gente. Como você recolocou essa bola preta lá, você não vai ter 3 chances agora. Você continua tendo 4 chances. Porque você recolocou, então continua tendo 4 bolas pretas lá. E o teu total não é x mais 5 menos 1. O teu total é x mais 5 de novo. Por quê, gente? Porque essa bola foi recolocada lá. Então você tem a mesma quantidade de bolas na urna. Todas as bolas idênticas estão lá quando você repôs essa primeira bola da primeira retirada. Então você, de novo, tem 4 chances de bolas pretas, num total de x mais 5. E aí o que eu vou fazer aqui, gente? Como é um ou, eu vou somar. Agora vamos lá, gente. Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha? X na primeira, tem x chances, num total de x mais 5. Se você recolocou todas as bolas nessa bola que você pegou lá na urna, você agora, vezes... Qual a probabilidade de você tirar uma vermelha de novo? X chances de novo. Porque você recolocou ela lá num total de x mais 5. Aliás, não, né? Ou, então, de novo, mais. Qual a probabilidade de eu tirar uma bola branca agora? Eu tenho uma chance num total de x mais 5. E aí, esse E aqui, o que eu vou fazer? Multiplicar. Você recolocou a bola na urna, então você de novo tem uma chance, porque só tem uma bola branca lá, em x mais 5 bolas. Beleza? E aí essa seria a probabilidade de você tirar duas bolas da mesma cor. Beleza? Isso aqui vai dar, vamos lá, vamos calcular essa probabilidade aqui. Vai ficar em cima 16 em x mais 5 ao quadrado. Eita. Em x mais 5 ao quadrado, beleza? Mais x vezes x, x ao quadrado, em x mais 5 vezes x mais 5, x mais 5 ao quadrado. Depois eu coloco os tracinhos de fração. Mais 1 vezes 1, 1. Embaixo, x mais 5, x mais 5, x mais 5 ao quadrado. Beleza? Essa aqui, gente, a soma disso tudo é exatamente a probabilidade de você tirar duas bolas da mesma cor. Beleza? Isso aqui vai dar quanto, gente? Como o denominador é o mesmo, eu posso igualar o denominador, colocar aqui o meu denominador sendo x mais 5 ao quadrado. Embaixo, em cima, eu vou somar. 16 mais x2 mais 1, isso aqui vai dar 17 mais x quadrado. Pronto, acabou, gente. Essa aqui é a minha probabilidade de você tirar duas bolas da mesma cor em função desse x aqui, que é o teu número de bolas para esse enunciado que você recoloca as bolas na urna. Beleza? E aí agora, gente, o que a gente vai fazer? Vai pegar isso daí e vai igualar a meio, né? Que ele não falou que isso aqui é igual a meio. Então agora qual é a nossa próxima etapa da questão? Pegar isso aqui, que eu vou copiar aqui, tá vendo? Vou copiar isso tudo aqui. Então agora a gente vai para outra etapa da questão aqui no cantinho. E eu vou igualar isso aqui a 1/2. Beleza? Então agora a gente vai para a segunda parte da questão. Então daqui, ó, a gente parte para cá, tá, gente? Só para vocês perceberem que é a segunda parte da questão. E agora eu tenho que resolver isso, tá, gente? X mais 5 ao quadrado vezes 1
vai dar x mais 5 ao quadrado, que eu já vou desenvolver. Vai ficar x2 quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 10x, mais quadrado do segundo, 25, beleza? Igual a, andar para cá, igual a 2 vezes 17 dá 34, mais 2x2, beleza? Foi? Vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, né, gente? E aí eu vou passar quem eu tenho que passar para um lado e para o outro. Eu vou ficar o seguinte, se eu passar esse 2x2 para cá, vai ficar menos x2, beleza? Mais 10x. 25 tira 34, vai dar menos 9, não é isso? Igual a zero. Vê se é isso, né? 25 dá 35, 34 é isso aí. Para não ficar negativo, eu posso fazer assim, ó, colocar x2, aí eu vou colocar menos 10x, ao invés de botar mais 10x. E aqui eu coloco mais 9, porque você está mudando o sinal de todo mundo, né? E aí eu resolvo essa equação de segundo grau, que você pode fazer por Bhaskara, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer por soma e produto, porque a gente não tem muito espaço aqui. Então eu vou pegar dois números somados, dão 10, e multiplicados dão 9. Beleza? Dois números somados dão 10, multiplicados dão 9, x é igual a 1, ou x é igual a 9. Beleza? Soma dá 10, produto dá 9. Só que ele fala no enunciado que o teu x, gente, tem que ser maior que 2. Se o teu x tem que ser maior que 2, o que, que eu tenho, gente? Que x é igual a 1 está fora dos nossos planos. E a nossa respostinha, então, fica sendo só x é igual a 9. Beleza? E aí o gabarito da questão, letra A, o valor de x é 9. Mais uma questão com pegadinha, tá, gente? Qual é a grande pegadinha da questão? Essa parte aqui, ó. De você saber que você pode tirar duas bolas brancas, mesmo só tendo uma bola branca nessa urna. Por que que eu consigo tirar branca e branca? Porque como ele pega essa uma branca e repõe, eu posso novamente tirar uma bola branca, e aí você tem um caso de duas retiradas de bola branca. Beleza? Tranquilo? Nada de tranquilo, né? Questão difícil, questão bastante complicada, e agora você tem uma nova bagagem para poder fazer esse tipo de questão. Até mais, gente! Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 9 do nosso módulo de probabilidade do projeto UERJ, e ela fala o seguinte, questão bastante recente no vestibular da UERJ, né? Ele fala o seguinte, para construir um alvo de dardos, como o da figura 1, foram traçados dois círculos de centro D, um de raio R e outro de raio 2R, conforme ilustra a figura 2. Duas regiões são observadas no alvo. A região 1, definida pelo círculo menor, e a região 2, que é a parte cinza, mais escura, né? Definida pela coroa circular. Considere que um dardo lançado por uma pessoa sempre atinge o alvo em qualquer ponto das regiões 1 ou 2, sendo a probabilidade de acertar cada região diretamente proporcional à sua área. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, gente? Para começar, a gente vai fazer a geometria da questão. Qual é a geometria dessa questão, gente? É calcular exatamente essas duas áreas, beleza? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho um círculo. Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um círculo de raio R, beleza? Vou botar aqui um círculo de raio R. Rzinho, tá? E eu tenho um outro círculo de raio 2Rs. Qual é a minha relação entre as áreas dos dois? Essa é a minha pergunta, tá, gente? A minha área é o dobro uma da outra? Não. Beleza? A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes, ela é o quadrado da razão de semelhança. O que que eu quero dizer com isso, gente? Que a proporção desse círculo para esse é de 1 para 2. Ou seja, a minha razão de semelhança é de 1 para 2. A minha razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Isso é um conceito teórico. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 4. Beleza? Se isso aqui vai dar 1 sobre 4, o que que isso quer dizer, gente? Que essa área aqui, maior, tá? Essa área assim, né? Ela é 4 vezes maior do que essa área aqui. Então, por exemplo, se essa área aqui eu chamo ela de A, essa área aqui tem que ser 4 vezes maior. E aí, quando você passa isso para um mesmo desenho, vou fazer aqui no cantinho, tá? Pensa o seguinte, ó. Eu tenho o seguinte, vamos supor que essa área aqui seja A. Se essa área aqui interior ela vale A, e esse círculo tem raio R,
essa área grandona aqui, ó, toda azul aqui, essa área grandona, tem que ser, se o raio é 2R, tem que ser o quê, gente? 4As, beleza? Só que se essa área aqui tem que ser 4A e a pequena é A, essa areazinha cinza aqui, ó, vai ser exatamente quanto A falta para chegar no 4A. Então, essa área cinza vai ser 3As. Porque 3A mais A vai dar 4A. Beleza? E aí, o que vai acontecer então, gente? A probabilidade de eu acertar o alvo, vamos escrever assim, ó. Qual é a probabilidade de eu acertar o alvo na região 1? A probabilidade de eu acertar o alvo na região 1, beleza? Se é diretamente proporcional à área, observa o seguinte, eu tenho uma área total 4A e a probabilidade de eu acertar o alvo na região 1, que é a região verde, vai ser A em 4A, então ela é 1/4. Beleza? Qual é a probabilidade de eu acertar o alvo na região 2? Se a região 2 é a região cinza, eu tenho 3As num total de 4A. Então, a probabilidade vai ser 3/4. Beleza? E aí ele fala o seguinte. Assim, ao lançar o dado, qual é a probabilidade de uma pessoa acertar a região 2, que é a região cinza? Então, gabarito da questão. Como você vai fazer só um lançamento, gabarito da questão, 3/4 é a nossa respostinha. Beleza? Então, lancei meu dardo. Qual a probabilidade de eu acertar o dardo na região cinza? 3/4. Qual a probabilidade de eu acertar na região verde? 1/4. Gabarito da questão, gente. 3/4, letrinha C de casa. Beleza? Tranquilo? Tá lançando um dardo só, então questão bem mais tranquila do que se ele lançasse 2 vezes. Gabarito da questão, letrinha C. E é isso, gente. Até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de probabilidade, a questãozinha 10, a nossa última questão do módulo, e ela fala o seguinte. A imagem a seguir apresenta 5 linhas horizontais de pregos em uma disposição triangular sobre uma superfície plana, inclinada em relação ao plano horizontal. Ao soltar uma bolinha, ela rola, choca-se com o prego de primeira linha na posição 1. Em seguida, ela continua a rolar, chocando-se com apenas um prego de cada linha subsequente, e dependendo da sua trajetória, poderá cair no recipiente conforme indica a posição 2. Sabe-se que a probabilidade de uma bolinha chocar-se com um prego localizado imediatamente à direita ou a um imediatamente à esquerda é igual ao meio. Então, observa o seguinte, gente. Cada linha que ela passa, ela bate num prego. E aí pode ser à direita ou à esquerda, sendo meio para a probabilidade de cada um. Uma possível trajetória de bolinha até o recipiente está representada no esquema. Qual é a probabilidade da bolinha cair nesse recipiente aqui que está indicado? Questão muito clássica do número de caminhos, tá, gente? E aí, o que eu vou fazer? As questões do número de caminhos, normalmente, elas são dadas na horizontal. E aqui a gente está trabalhando na vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho aqui, vou aumentar ele, beleza? E vou trabalhar ele com vocês na vertical. Tá? Vou colocar ele assim. E aí, eu vou fazer o seguinte. Como ele quer saber a probabilidade de eu chegar daqui até aqui, eu vou fazer primeiro o que a gente chama de casos possíveis. Casos possíveis é independente de chegar ou não no recipiente. É um número de maneiras que você tem de sair daqui e chegar nessa última fase aqui. Então, daqui para a última fase eu tenho daqui para cá eu tenho 2 chances, né? Isso, pensa comigo, ó. Daqui para cá eu tenho 2 possibilidades, ou direita ou esquerda. Aqui também 2, aqui também 2, aqui também 2 e aqui também 2. Beleza? Sempre a minha bolinha pode cair para a direita ou cair para a esquerda. Então, na verdade, os meus casos possíveis seriam 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, casos possíveis, gente, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que dá 32 casos possíveis. Beleza? Agora, na hora de colocar os meus casos favoráveis, vou colocar aqui, ó, casos favoráveis. Na hora de colocar os meus casos favoráveis, eu vou pensar nessa primeira trajetória que ele deu aqui, beleza? Vou usar uma dessas trajetórias que ele deu aqui, que seria para cá, beleza? Depois seria cima, acima, depois baixo, depois cima,
depois baixo. Só vou colocar as setinhas aqui para vocês entenderem melhor. Então, seria cima, cima, depois baixo, depois cima, depois baixo. Beleza? Observa o seguinte, gente. Esse aqui é um possível caso favorável para eu sair daqui e chegar aqui. Quais seriam os outros casos favoráveis? Seria essas mesmas setinhas aqui, só mudando a posição. Beleza? Então, se eu fosse, por exemplo, para baixo primeiro, depois cima, cima. Beleza? Depois cima e depois baixo, eu chegaria no recipiente 2. Se eu fosse, por exemplo, as duas para baixo, ó, baixo, baixo, e depois 3 para cima, 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 eu também chego no recipiente. Ou seja, se você variar essas setas aqui, se eu colocar as 3 para cima, ó, cima, 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 e depois baixo, baixo, você chega no recipiente. Ou seja, como é que eu chego nesse recipiente por outros caminhos? É só você variar a posição dessas setas. Mas todas elas você sempre tem que andar, para você sair daqui e chegar aqui, você sempre tem que andar 3 para cima e 2 para baixo. Só não necessariamente nessa ordem. Pode ser 3 para cima, 2 para baixo, pode ser 2 para baixo, 3 para cima, pode ser 2 para cima, 1 para baixo, 1 para cima e 1 para baixo, igual tá aqui. Então, o que eu vou fazer, gente? Vou variar a posição dessas setas. Como é que eu vario a posição de 5 setas? Trocando as 5 setas de posição. Permutação de 5. Espera aí. Permutação de 5. Uai, foi não? Foi. Com repetição de quanto, gente? Com a repetição de 3 movimentos para cima e 2 movimentos para baixo. E aí você calcula todas as variações dessas 3 para cima e 2 para baixo aqui. Permutação de 5 com repetição de 3 e 2, que vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Foi não? Eita! E 2 fatorial. Beleza? Isso aqui vai dar 120 em cima. Embaixo vai dar 6 vezes 2, 12. Então, 120 dividido por 12 dá 10. Então, eu tenho 10 maneiras de variar as posições dessas setas e todas elas vão sair daqui e chegar aqui. Sempre que você andar 3 para cima e 2 para baixo, você chega no recipiente 2. E aí, como é que fica, então, a nossa probabilidade, a nossa resposta, né? Se os casos favoráveis são 10 e os casos possíveis são 32, a nossa resposta vai ser 10 em 32. Beleza? 10, peraí, em 32. Se eu simplificar, gente, vai dar exatamente 5 em 16. E aí o nosso gabarito da questão... Ah, não vai digitar não? 51 o quê? 16. E aí o gabarito da questão fica sendo a letrinha o quê, gente? Fica sendo a letrinha C de casa. 5 em 16. Beleza? Se você tiver mais dúvidas dessas questões, procura questões que falam de permutação com repetição e número de caminhos, né? Essas questões são clássicas de número de caminhos e aí você vai ter uma facilidade maior para resolver questões desse tipo. Beleza? Até mais, gente. Muito obrigado pelo módulo e até o próximo módulo agora, não até a próxima questão. Até mais.